continuarmos as nossas aulas, né? Então, continuando falando de número complexo, não sei se você está lembrado, né? Nós falamos o seguinte, então, nós simbolizamos pela letra Z o complexo, né? Nós dissemos que você pode representar dessa forma, que é a forma do R2, né? A forma do plano de Argand-Gauss, a forma algébrica, e apresentamos agora, nós apresentamos também essa forma aqui, que nós chamamos de forma polar, né? Tá certo? Onde θ é o ângulo que o nosso complexo faz com o eixo x, né? Ou o eixo real. Aí a ideia seria essa aqui, né? Aqui você tem o z. Aí o ângulo que o z faz com o eixo dos reais é o nosso θ. Perfeito? E o módulo de z você obtém dessa forma aqui, né? Ó, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Perfeito? Ainda falando do módulo, a gente sabe o seguinte, né? Tem algumas propriedades que são interessantes, né? Primeiro, z é sempre maior ou igual a zero, o módulo, tá certo? E só é zero em um único caso. No caso em que o z é o próprio zero, né? Perfeito? No caso em que z é o zero, né? Que é aquele que nós sabemos, né? Que é o número zero mais zero i. Perfeito? É o único caso. Número 2. Perfeito? Número 2. Se você tem dois z's, isso aqui é chamado de desigualdade triangular, né? Esse aqui é sempre menor ou igual que o módulo de Z1 mais o módulo de Z2. Perfeito? Essas são as principais propriedades que nós temos para o Z aí, número complexo, né? Tá ok? As ideias são bastante simples, né? Não tem nada excepcional nessa parte de módulo do número complexo. O que eu vou lhe apresentar agora é uma ideia um pouco diferente, né? Que é a ideia... Assim, uma outra coisa que eu esqueci de falar e que eu preciso falar é que esse θ também é chamado de argumento de Z. Ou seja, o argumento do número complexo Z é o ângulo que ele faz com o eixo dos reais. Outra coisa, né? Eu representei dessa forma porque eu estou pensando assim. O A é chamado de parte real de Z e o B é chamado de parte imaginária do número Z. Perfeito? Ok? Então, essas são as ideias importantes que nós vimos até aqui. Bom, seguindo daí, a gente verifica o seguinte. Seguindo daí. A gente verifica que o seguinte, uma outra ideia importante, que é a ideia de conjugado do número complexo. Como é que surge esse negócio do conjugado do número complexo? É o seguinte, você tem um número complexo, que a gente acabou de falar, que tem o argumento θ. Digamos.
Aí você tem aqui o númerozinho, ok? Aí você tem aqui o númerozinho. Você pode olhar como vetor, né? Como número, né? Normalmente. E o θ é esse ângulo aqui, né? Ó, tomado no sentido anti-horário. A gente já viu o seguinte. Se você pegasse aqui, por exemplo, o menos b, perfeito? Aí você teria esse outro ângulo aqui, ó, indo no sentido anti-horário, que é o menos θ. Perfeito? Que é justamente o menos θ. Aí, a esse número aqui, ó, eu vou chamar de z bar. Qual é a relação que ele tem com z? Observe o seguinte, né? Olhando a forma polar do número complexo z. Eu tenho módulo de z, tá certo? Que neste caso, ó, veja bem, eu estou dizendo o seguinte, ó, do jeito que eu estou falando, eu estou dizendo que z é igual a mais bi, ó. Aí eu estou tomando assim, né? Ó, esse número que eu estou chamando de z barra. Olha só. Esse número que eu estou chamando de z barra, que forma o ângulo menos θ, né? Ele é formado assim, ó. A menos bi. Perfeito? E se você observar, o módulo de z coincide com o módulo de z barra, né? Por quê? Porque isso aqui é raiz quadrada de a ao quadrado mais menos b ao quadrado, que é b ao quadrado. Perfeito? Então, os módulos coincidem, né? Então, ó, o z barra, na verdade, vai ser o módulo de z vezes cosseno menos θ mais i seno menos θ. Perfeito? Olha só como ele se relaciona dessa forma com o z, ó. Certo? Eu já coloquei aqui, ó, teria que ser z barra, né? Então, aqui teria que ser z barra, mas ele é o mesmo z, né? Então, né? Como o cosseno é uma função par, isso aqui coincide com o cosseno de θ. E como é função ímpar, o seno, o menos sai, fica aí seno θ. Aí, e isso dá origem àquela nossa outra forma ali, ó. Né? Vai ficar módulo de z cosseno θ menos i módulo de z seno θ. Perfeito? É fácil ver que esse aqui, na verdade, é o A e esse aqui, na verdade, é o B, né? Então, eu vou ter que o z barra dá justamente o que a gente disse ali, né? Que é o A menos BI, né? Esse número é chamado de conjugado de Z. Perfeito? Então, a relação dele com o Z é esta. Ele é chamado de conjugado de Z e, na verdade, né, a parte imaginária dele é o simétrico da parte imaginária do Z. Né? É assim que a gente obtém. Né? Aí, utilizando ainda essas ideias, a gente vai observar o seguinte. Né? Se você somar Z mais Z barra, né? Se você somar esses dois, você vai encontrar 2A. Ou seja, você vai encontrar duas vezes a parte real de Z. Né? Conclusão, a parte real de Z pode ser obtida assim, ó, Z mais Z barra dividido por 2. Se você somar Z menos Z barra, aí você vai ter o quê? Então, é este menos esse. Então, aqui fica menos e aqui fica mais, né? Então, vai ficar 2BI. Perfeito? Então, isso aqui, ó, é 2i vezes a parte imaginária de Z. Ou seja, né, a parte imaginária de Z, você vê aí, né, que é Z menos Z bar,
dividido por 2i. Então, é assim que você pode obter, utilizando esse z barra, a parte real de z e a parte imaginária de z. Perfeito? Bom, então é isso que nós temos aqui, né? Seguindo, olha só. Vamos seguir mais adiante. Vamos seguir mais adiante. Esse conjugado de z, né? Certo? Agora, eu vou já escrever ele aqui, ó. Então, z barra é igual a menos b, ou você pode colocar a menos bi, que é igual a módulo de z vezes cosseno θ menos i seno θ. Então, é assim que você obtém o conjugado de z, né? Aí você obtém o conjugado de z. Tá certo? Então, em resumo, né? Nós temos aqui que a parte real de z agora pode ser obtida assim. Só somar z mais o conjugado dividido por 2. Certo? Se você quer a parte imaginária do número z, então você subtrai z menos z barra dividido por 2i. Certo? Porque a parte imaginária é apenas o coeficiente do i, né? Só o b. Tá? Ok? Aí tem algumas coisas que são interessantes aí, né? Ok? Olha só. O que é z vezes z barra? Olha aí. Então, é o produto desse por esse, né? Então, vai ser a ao quadrado mais menos ABI, eu estou só multiplicando aqui, né? Esse vezes esse, mais. Agora, esse vezes esse, ABI, menos BI ao quadrado. B ao quadrado e I ao quadrado. A gente já viu o seguinte, né? Posso cancelar esse com esse. I ao quadrado é o nosso menos 1. Então, menos com menos é mais. Então, isso aqui vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, lembra da nossa definição do módulo? Nós dissemos que o módulo de z é obtido assim, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá certo? Ora, mas isso aqui é z vezes z barra, então é a raiz quadrada de z vezes z barra, né? Então, você pode olhar assim agora, né? Que o módulo de z elevado ao quadrado é z vezes z barra, né? Uma consequência direta da existência do conjugado. Perfeito? Então, você pode olhar assim também. Tá ok? Né? Uma outra ideia é a seguinte. Então, vou escrever essa aqui do lado, né? Aqui do lado, né? Z, módulo de z ao quadrado é z vezes o conjugado de z, né? Uma outra consequência importante. Feito? Vamos ver as consequências importantes, né? Que a gente pode ter também. O que a gente pode ter também utilizando isso? Não é? Vamos ver assim. Olha só. A gente já viu o seguinte, né? Que como uma das propriedades de corpo dos complexos é a existência de, para cada z, o simétrico, né? Aí você define o que nós chamamos de subtração. O que é a subtração? Né? O que é? Z1 menos Z2. Tá certo? Na verdade, isso aqui é apenas definido assim, ó, como Z1 mais o simétrico do Z2. Certo? Lembra que todo número tem um simétrico. Então, é assim que você obtém a subtração, né? Tá certo? Então, se eu pensar que o Z1 é A1 mais B1 e o Z2 sendo A2 mais B2 e, então, o que vai ser a subtração, né? Bom, se o Z2 é esse, né? Quem é o simétrico desse? É menos esse e menos esse. Então, vai ser A1 menos A2 mais I B1 menos B2. E é assim que é definida a subtração
nos complexos. Perfeito? De modo similar, a gente define o que seria a gente define exatamente o que seria a divisão, não é? Então, a gente pode pensar assim, eu quero dividir dois números complexos, né? Então, eu tenho a divisão. Tem o Z1, que é A1 mais B1i, e o Z2, que é A2 mais B2i, certo? A única exigência aqui é que o Z2 não seja o zero, né? Tá certo? Por quê? Olha a forma que eu vou definir a divisão. O que é Z1 dividido por Z2? Z1 dividido por Z2, na verdade, vai ser para nós exatamente como nos reais. Lembra daquela história? Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida? Só que o inverso de Z2, né? É o inverso de Z2. A gente já viu como é que é o inverso de um número complexo, né? Tá certo? Então, ó, essa é a definição. Por essa definição, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer Z1 dividido por Z2 igual a Z1 sobre Z2. Já sei que a definição de divisão é essa, né? E vou multiplicar aqui, ó, por esse 1 aqui, ó. Tá certo? Então, ó, isso aqui vai dar o seguinte, né? Z1 vezes Z2 barra. Então, vai ser, aqui no numerador, vai ser A1 mais B1i vezes A2 menos B2i. Por quê? Porque é Z1 vezes Z2 barra. Aqui, né? Aí sobre Z2 vezes Z2 barra, né? Bom, aí é aquilo que a gente sabe, né? Isso aqui, ó, é o módulo de Z ao quadrado, que na verdade é, como é o do Z2, que é esse aqui, ó, é A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Perfeito? Então, assim você obtém a divisão, né? Aqui, se você quiser multiplicar, né? Você já sabe como é que é. Então, eu vou fazer a multiplicação, né? Colocar aqui, claro, né? Vai ficar assim. A1 vezes A1 vezes A2, não é? Aí vai ficar esse vezes esse, né? Aí esse vezes esse. Menos A1, B2 e. Aí, ó. B1, A2, então, mais A2, B1 e. Tá certo? Aí, menos B1, B2 e ao quadrado. I vezes I e ao quadrado. Tudo isso sobre, né? Ó, tudo isso sobre A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. E isto é igual. Bom, esse aqui é o menos 1, então aqui fica mais. Então vai ficar A1, A1, A2 mais B1, B2. Tá certo? Aqui, ó. Neste aqui, eu vou colocar o menos aqui fora. Aí vai ficar A1, B2 menos A2, B1. I. Tá certo? E eu vou colocar o denominador para cada um, né? Vou colocar separado, né? Não precisa, né? Mas vai ficar. Então, é assim que você obtém a divisão de dois números complexos, né? Tá certo? Z1 sobre Z2, né? Dados esses aqui, esse é o resultado da divisão dos dois números complexos, perfeito? Né? Então, assim se define a divisão de números complexos, né? Agora, eu vou fazer aqui um resumo para vocês verem do que nós já fizemos até aqui, né? Fazer aqui a apresentação. E olha só, aqui eu vou apresentar um pequeno resumo
do que nós temos até aqui. Perfeito? Olha aqui. Vamos começar. Então, foi isso que nós vimos. Nós definimos os complexos, né? Tá certo? Chegamos à notação algébrica, né? Aqui está a redefinição utilizando a notação algébrica da adição, né? Tá ok? O número real, né? Olha só. O produto de dois números reais. Tá certo? Então, aqui está a forma algébrica, o que é o i ao quadrado, né? Seguindo daí, ó, a subtração e a divisão, que eu acabei de falar, não é? Seguindo, o plano complexo, lembra como nós definimos, né? Olha só, a definição aqui, ó, x e o valor de y, né? Aqui o número e aqui o conjugado, né? Olha só, aqui você tem, né? Perfeito? Aqui, ó, é para você ver que a soma de dois números complexos, né, é como nós vimos, né? Ela coincide com a adição de vetores. Perfeito? Aqui o conjugado de números complexos, bem apresentado, né? Não esqueça que esse livro eu enviei para vocês, vocês têm. Aqui está a parte real do número complexo z, x mais yi, né? Perfeito? E a parte imaginária. Tá certo? Aqui são propriedades do conjugado. O conjugado da soma é a soma dos conjugados, o conjugado da diferença é a diferença dos conjugados, né? O produto de conjugados é o conjugado de um vezes o conjugado de outro. O conjugado do quociente é o conjugado de um dividido pelo conjugado do outro, né? Então, são as propriedades do conjugado. Bom, eu vou escolher aqui algum desses exercícios para colocar na nossa lista, tá? Aqui a forma polar, né? Tá certo? Se você tiver o número complexo dessa forma, né? Onde θ é o ângulo, como a gente acabou de ver, né? E a distância da origem até o ponto do número complexo é o R, né? Estou definindo como R, então, olha só o que nós temos aqui. Que o x é R cosseno θ e o y é igual a R seno θ, como a gente acabou de escrever agora há pouco. Colocando o R em evidência, né? A gente já definiu o módulo, né? Então, aquele R, na verdade, é isto, né? A gente já viu que pode ser calculado dessa forma aqui também, né? Como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raiz quadrada de z vezes z barra, né? A gente já definiu isso. Definimos o argumento, né? Certo? O argumento θ é y sub x, a gente colocou com letra maiúscula, né? E eu vou lhe explicar por que eu coloquei com letra maiúscula, para você saber a diferença, né? Quando a gente coloca com letra minúscula, a gente está pensando no mesmo ângulo em todas as voltas possíveis. Quando a gente está pensando em apenas uma volta, então a gente coloca como argumento, né? A gente chama de argumento todo ângulo, né? Os infinitos ângulos que simbolizam aquele que a gente viu em várias voltas, né? Quando a gente quer o ângulo apenas em uma volta, a gente chama de argumento principal, né? Ou valor principal do argumento que dá na mesma, certo? Aqui temos alguns exemplos, né? Forma polar dos números complexos. Por exemplo, vamos achar a forma polar do número 1 mais i, né? Como exemplo do que nós estamos vendo aqui, certo? Eu vou só escrever aqui todos os que nós vamos ver, tá? E daí eu passo aqui para você observar como é que a gente vai, na prática, achar, né, exatamente esse número. Deixa eu ver se tem mais de um, né, para a gente ver logo se tem mais de um. Não, é só esse mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos achar, né, z igual a 1 mais i. Vamos achar a forma polar com seno e cosseno, né? Depois a gente vai ver uma outra forma de ver esta forma polar. Então, vamos lá. Então, eu quero isso daqui, né? Aqui dá para ver bem, né, ó, que os coeficientes aqui, A mais BI, né, ó, o A é 1, que é a parte real, né, ó, e o B também é 1, que é a parte imaginária de Z. Né? Não esqueça que o B é o coeficiente, né, então o I não entra, então o B é 1. Tá certo? O que é que nós queremos? Nós queremos escrever o Z dessa forma aqui, né, ó, módulo de Z
né? Que aí também pode chamar de R, é a mesma coisa, né? Ó, módulo de Z, cosseno θ, mais I seno θ. Não esqueça que eu estou pensando que o argumento principal de Z é o θ. Então, precisamos achar o θ e aquele R que é o módulo de Z. Bom, achar o módulo de Z é simples, né? O módulo de Z é simples. É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então é raiz quadrada de 2. Perfeito? Então, temos aí, né? Agora, o que nós temos? Né? Nós temos o seguinte, que o A é módulo de Z cosseno θ, ou R cosseno θ. Ou seja, o cosseno de θ é igual a A sobre módulo de Z. Daqui, ó, eu posso olhar assim, ó. O A é 1 e o módulo de Z é raiz de 2. Então, isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é uma forma de achar. Quem é o B? O B é módulo de Z seno de θ. Então, quer dizer que o seno de θ é igual a B módulo de Z, que também vai ser 1 sobre raiz de 2, porque o B é 1, então vai dar raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Olha só. Seno e cosseno positivos e ambos iguais a raiz de 2, né? E você vai lembrar que o θ é 45 graus. É claro que a gente vai colocar em radianos, né? A gente não coloca graus na forma polar, então é π sobre 4, né? Uma outra forma de achar, que é o que estava aí, né? É a seguinte, que θ é o argumento principal de Z, que é Y sobre... Melhor. Então, isso quer dizer que a tangente de... Melhor. O arco tangente é igual ao arco tangente de Y sobre X. Perfeito? Então, isso aqui é o arco tangente. No caso, Y sobre X, não. É B sobre A, né? Porque eu não estou colocando XY, estou colocando A e B. Então, é B sobre A. Perfeito? Então, isso vai dar 1 sobre 1. É o arco tangente de 1. Como é o principal, é na primeira volta, né? Tangente positiva, não é? Ó, seno e cosseno positivo, então isso é 45 graus, ou se você preferir, como a gente já havia escrito, o π sobre 4. Né? Conclusão, né? O nosso número Z, que é 1 mais I, tem a seguinte forma polar, não é? Raiz de 2, não, que é essa, módulo de Z, raiz de 2, cosseno do ângulo, cosseno θ, nosso θ é π sobre 4, mais I seno π sobre 4. Então, essa é a forma polar do número 1 mais I. Perfeito? A forma polar ou trigonométrica, né? Também chamada de forma trigonométrica. Ok? Então, a ideia não é difícil, a ideia é bastante simples, né? Então, vamos seguir aqui na nossa apresentação, acompanhando a nossa bibliografia. Então, era isso aí, né? Olha aí. Então, vamos seguir, né? Tá, aqui tem a desigualdade triangular, né? Como eu já lhe disse antes, né? O módulo de Z1 mais Z2 é menor ou igual que módulo de Z1 mais módulo de Z2. A ideia é porque, se nós tomarmos como vetor, isso forma um triângulo, né? Então, aqui a soma Z1, Z2, aqui o Z1 e este aqui o Z2, né? O comprimento, né? O módulo é o comprimento, então vai ser menor. Em geral, né? É isso que acontece. O módulo de uma soma qualquer de números complexos ou de vetores é menor ou igual que a soma dos módulos de cada um. Perfeito? Aqui tem um exemplo, né? Você tem aqui, ó, Z1, 1 mais I, Z2 menos 2 mais 3I. O módulo desse é raiz de 2.
e o módulo desse é raiz de 13, né? Ó, tá certo? Se eu somar os dois, 1 menos 2 é menos 1, e 1 mais 3 é 4, 4i. E o módulo desse é raiz de 17. É claro que a raiz de 17 é menor que raiz de 2 mais raiz de 13. Perfeito? Né? Por quê? Porque raiz de 17 é 4,123 e raiz de 2 mais raiz de 13 é 5,020. Isso, né? Assim fica demonstrada a forma, a desigualdade triangular. Bom, uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês é alguns resultados sobre multiplicação e divisão na forma polar, né? Tá ok? Bom, eu vou apagar aqui rapidinho, né? Tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de multiplicação e divisão na forma polar no próximo vídeo.